O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus, em seguida, começou a ensiná-los, dizendo: o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Marcos capítulo 8, versículo 29. Então ele perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Qual que é a tua resposta? Você já parou para responder esta pergunta de Jesus, que não é dirigida somente aos apóstolos e aos discípulos, mas a cada um de nós? E tu, Padre Braulio, quem você diz que eu sou? Qual que é o seu nome? Jesus está te perguntando: você, meu filho, minha filha, quem você diz que eu sou? Feliz de você se você respondesse com o coração cheio do Espírito Santo: tu és o Santíssimo Sacramento do altar, Jesus Cristo. Tu és o meu alimento, tu és o pão vivo descido do céu, tu és a videira verdadeira, o Santo dos Santos, a fonte de água viva que jorra do trono de Deus. Tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu tudo, meu suspiro, minha vida, meu encanto. Tu és o mais belo do Filho dos homens, o lírio do vale, a estrela da manhã. Tu és o Cordeiro de Deus, tu és o pão da vida, tu és a alegria dos homens, tu és a felicidade, Senhor, de todo aquele que te busca. E se a gente tiver fé em Jesus presente no Santíssimo Sacramento, a nossa vida muda. Todo o ataque de Satanás no fim dos tempos, e nós já chegamos no fim dos tempos, por conta de toda a apostasia que estamos vendo, será contra a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Gostaria de, nessa homilia, aprofundar um pouquinho sobre a presença real de Jesus nos nossos altares, nos nossos tabernáculos e nas mãos dos sacerdotes. A presença real de Jesus em nossos sacrários é um mistério divino. Durante a Santa Missa, nos momentos da consagração, quando o sacerdote pronuncia as divinas palavras: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, Mateus 26, 26. O pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus. A substância do pão e do vinho não existe mais porque foi transubstanciada, transformada no divino corpo e sangue de Jesus. O pão e o vinho conservam apenas as suas aparências, o que a igreja chama de acidentes, para nos lembrarem a realidade do alimento e da bebida, segundo as palavras do próprio Senhor.
João 6,56. A minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Debaixo dos véus da Santa Hóstia, portanto, e dentro do cálice, está a divina pessoa de Jesus, com o seu corpo, sangue, alma e divindade, que se dá a cada um de nós, naquele que recebe a Santa Comunhão, e fica permanentemente nas hóstias consagradas que estão dentro do sacrário. Essas palavras têm um poder espantoso, dizia Santo Ambrósio. Como faz o pão para tornar-se o corpo e sangue de Cristo? Por meio da consagração. E a consagração, com que palavras é feita? Com as palavras de Jesus. Quando chega o momento de realizar o sagrado mistério, o sacerdote para de falar por si mesmo e começa a falar na pessoa de Jesus. As palavras da consagração são as palavras mais poderosas, espantosas, que Deus fez em doação à sua igreja. Essas palavras têm o poder de transformar um pouco de pão e vinho em Jesus Cristo, Deus crucificado. Elas realizam um mistério oculto de sumo poder que supera o poder dos serafins e que pertence só a Deus e aos sacerdotes. Não deveríamos ficar maravilhados, pois sabendo que houve santos sacerdotes que sofriam uma angústia tremenda quando pronunciavam aquelas palavras divinas. São José de Cupertino, por exemplo, e Padre Pio em nossos dias, pareciam ficar visivelmente oprimidos por uma angústia mortal e só com muita pena e aos arrancos é que conseguiam terminar as fórmulas da consagração. O padre guardião dos franciscanos quis fazer uma pergunta a São José de Cupertino: como é que pronuncias de modo claro as palavras da missa toda e as palavras da consagração fica tropeçando em cada sílaba? Por que isso acontece com o senhor, padre? O santo lhe respondeu: as palavras santíssimas da consagração ficam sobre os meus lábios como brasas acesas. Ao pronunciá-las, preciso fazer com quem tem que engolir alimentos ferventes. Porque as palavras de Jesus, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, elas têm o valor do seu sacrifício eterno. É por aquelas divinas palavras da consagração que Jesus está nos altares, em nossos sacrários, nas mãos dos sacerdotes. Como é possível? Só é possível por causa do poder de Deus e do amor que Ele nos tem. Alguns santos, por dádiva divina, tiveram a graça de sentir a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Santa Rosa de Lima, Santa Ângela de Foligno, Santa Catarina de Sena, São Felipe Neri, São Francisco de Borja, São José de Cupertino e muitos outros santos que percebiam sensivelmente a presença real de Jesus e nas hóstias consagradas. O viam com seus olhos ou sentiam dele o inefável perfume. Lembremos-nos do episódio de Santo Antônio de Pádua, que diante de um incrédulo o fez ver como um burro faminto se ajoelhou diante de um ostensório com o Santíssimo, em vez de ir se lançar sobre um comedouro cheio de ração, que foi posto junto com o ostensório. Esse caso é muito famoso na vida de Santo Antônio. Um burro reconhece a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, e muitos católicos não. Está no início do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 6, de Isaías, versículo 3, 4, 5 e 6, que a vaca conhece o seu dono, o burro conhece aquele que alimenta, mas Israel não conhece o seu Deus. Quantos católicos não conhecem o Santíssimo Sacramento? Não vivem para Jesus na Eucaristia, e a pergunta é essa: e vós, quem dizeis que eu sou? A gente acha que a gente é católico, a gente acha que a gente é religioso, a gente acha que a gente está vivendo a fé, mas nós estamos muito distantes. Por que, padre?
porque somos materialistas, porque somos imediatistas, somos hedonistas, queremos mais os prazeres sensíveis do que verdadeiramente a paz com Deus. E para vencer esta incredulidade do nosso coração, Deus se faz cada vez mais presente com a sua misericórdia, enviando a sua Santa Mãe a esta terra para ver se quebra o gelo dos nossos corações. Nós somos complicados por natureza. O pecado original nos desconfigurou daquilo que Deus pensou desde toda a eternidade. Lembremos-nos dos santos, eles são os nossos modelos. Salmo 15, versículo 3: o Senhor me deu uma admirável afeição pelos santos que habitam a sua terra. São Francisco de Assis dizia: os santos não são para serem admirados, mas para serem imitados. São Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como a vida dos santos, ela pode florescer a nossa vida espiritual. Santa Catarina de Sena, um dia um sacerdote que não acreditava que ela era uma santa, que ela tinha dons especiais, apresentou-se para levar a comunhão à santa, que estava enferma e ia levando uma hóstia não consagrada, para mostrar que ela era uma charlatã. À entrada do sacerdote, a santa nem se moveu, como de costume, para adorar a Jesus eucarístico. Quando o padre entrava com o Santíssimo na cela de Santa Catarina de Sena, por enferma que ela estava, ela se movia e ajoelhava. Esse dia ela ficou estática, ficou parada. Mas olhou o sacerdote e o censurou abertamente por querer enganá-la pelo pecado de idolatria que queria fazer que ela cometesse, que ela adorasse um pedaço de pão sem a consagração. Olha o dom do Espírito Santo na vida de Santa Catarina de Sena. Ela sabia se a hóstia estava consagrada ou não. Uma hóstia não consagrada é matéria simples. Uma hóstia devidamente consagrada na Santa Missa, unido à consagração do preciosíssimo sangue, naquele momento Jesus está inteiro com o seu corpo, sangue, alma e divindade. A mesma coisa aconteceu na vida da beata Ana Maria Taig, que recebeu a comunhão com uma hóstia não consagrada. A beata percebeu imediatamente e sentiu uma tristeza sem medida, como confidenciou depois ao seu confessor. Na vida de Santo Afonso de Ligório aconteceu a mesma coisa. Estando enfermo, recebia a Santa Comunhão na sua cela. Certa manhã, logo que recebeu a comunhão, o santo começou a gemer em alta voz e a chorar. Ah, que me fizeste, trouxeste-me uma hóstia sem Jesus, uma hóstia que não estava consagrada. Procuraram indagar sobre o caso e descobriram que naquela manhã o sacerdote celebrante, por pura distração, tinha passado do memento dos vivos para o memento dos mortos, pulando a oração eucarística, a consagração no cânon romano, oração eucarística primeira. O santo percebeu a ausência de Jesus naquela hóstia e chorou porque naquele dia ele não comungou. É assim. Jesus está presente no Santíssimo Sacramento. Ele é o Senhor. E Ele está perguntando para nós, neste dia, nesta noite: e vós, quem dizeis que eu sou? Católico e católica, chegou a hora, como dizia a irmã Lúcia ao padre Fuentes, chegou o momento de decidir: ou somos de Deus, ou somos do demônio. Ou somos do Santíssimo Sacramento, ou somos hereges. Ou somos verdadeiramente católicos, estamos na fé dos apóstolos, ou então vamos ser diluídos em meio a este mundo. Nós que atendemos bastante confissão, ouvimos os dramas das pessoas, nós precisamos de uma vez por todas, meus irmãos, decidir-nos por Deus, porque eu tenho percebido claramente que as coisas que as pessoas estão vivendo não são de ordem espiritual, mas são de ordem afetiva, emocional, ordem material, ordem intelectual
e aquilo que realmente concerne a vida de um católico, de um cristão, que é o progresso na fé, na esperança e na caridade, isso a gente não vê acontecer nos corações. As pessoas em geral, os católicos, ainda mais depois dessa pandemia que esfriou encontros, esfriou retiros, esfriou peregrinações, etc. As pessoas que já têm uma dificuldade muito grande de rezar, porque quanto mais agitado, menos oração. Quanto mais preocupado, menos oração. Quanto mais voltados às criaturas, menos oração. E a pessoa que não reza, ela não se desenvolve espiritualmente e ela fica cheia de paixões. E as paixões arrastam as pessoas para a ira, arrastam as pessoas para uma sexualidade desregrada, arrastam as pessoas para um trabalho desequilibrado, que não sacia, que não traz luz, que não traz harmonia para o lar. E nisso vai vindo filhos, vão vindo crianças, as crianças não têm o exemplo dos pais casados dentro de casa, e essas crianças depois para batizar, fica aquela correria, aquela coisa que afeta todo mundo. Parece que nós estamos vivendo muito mais como pagãos do que como cristãos. Deus é muito simples, Deus é paterno, Deus é pai, Deus é amor, e Ele, para instruir a nossa alma no caminho do desenvolvimento espiritual, Ele se fez presente na Eucaristia. O católico que não valoriza a presença real de Jesus na Eucaristia, desculpe as palavras, mas não são minhas, são dos santos. O católico que não é eucarístico, que não comunga com frequência, que não adora o Santíssimo, é um católico que está envolvido nas trevas. Somente o Santíssimo Sacramento pode dissipar as trevas interiores que carregamos dentro de nós. Direção espiritual nenhuma vai completar o teu coração. Aliás, um padre que é verdadeiramente um bom diretor espiritual, como Santo Inácio de Loyola, a primeira coisa que o padre diretor espiritual faz é identificar se o rumo da tua vida está para o lugar certo. E é muito fácil para quem é padre e quer ser santo e quer mergulhar na vida dos santos, é muito fácil você ouvir a pessoa durante 5, 10 minutos e já perceber que a vida dela não está ordenada, não está direcionada, concatenada para a adoração, para o serviço de Deus. São problemas, vicissitudes e problemas e vicissitudes do dia a dia. Mas nós temos problemas, padre, mas nós temos dificuldades do dia a dia? Sim, temos, mas isso não pode ser o centro da tua vida. Às vezes a gente vai atender uma pessoa, a pessoa fala por 40 minutos, ela não pronuncia nenhuma vez a palavra Jesus. Ela não fala de vida de oração. Está preocupado com o filho que está nas drogas, preocupado com o marido que não vai na igreja, está preocupado com a esposa que não quer casar na igreja, está preocupado com finanças. Ninguém vem fazer uma direção espiritual e me perguntar assim: Padre Braulio, o que eu faço para me tornar um adorador do Santíssimo Sacramento? Padre, o senhor tem algum livro ou algum método para eu me tornar um adorador, para eu poder adorar mais Jesus? Padre, o que eu faço para rezar mais? Me ensina a rezar, padre? O senhor me indica um livro? O senhor me indica um curso? As pessoas não dizem isso. Elas vêm falando de ressentimentos, de mágoas. As questões são só emocionais, às vezes afetivos, sexuais, problemas afetivos, problemas de ordem afetiva, problemas que eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano, problemas de quedas. Gente, parece que o ser humano perdeu a noção de Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? As pessoas vêm também atormentadas com questões de depressão, ansiedade. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Eu sou um ser humano, eu tenho mente, eu tenho uma alma, eu tenho um corpo, eu estou inserido numa família, eu sou inserido numa sociedade, eu também tenho os problemas que vocês têm. Eu sou um ser humano, eu sou padre, mas eu sou um ser humano. Mas o que está acontecendo com as pessoas?
50% dos problemas de cada um de vocês seriam totalmente solucionados se nós fôssemos homens e mulheres de oração. Não basta rezar o terço, não basta vir até a missa, se nós não tivermos oração profunda. E aqui eu faço as palavras de Santa Faustina, no parágrafo 450 do seu diário. Vejam bem que coisa mais bonita. A respeito da adoração e da oração de intimidade. Ela dizendo: sofria muito e parecia-me que não era capaz de ir à adoração. Uma santa, hein? De 7ª morada. Contudo, reuni toda a minha força de vontade, embora estivesse desfalecida, caindo na cela, não dei atenção às minhas dores. Olha aí. Tendo diante dos olhos a paixão do meu Senhor Jesus Cristo. Quando cheguei à capela, senti uma compreensão interior daquela grande recompensa que Deus nos prepara, não somente pelas boas obras, mas também pelo sincero desejo de realizá-las. O desejo de querer ser de Deus é meio caminho andado. O desejo de querer rezar é meio caminho andado. O desejo de deixar o paganismo e se tornar um cristão é meio caminho andado. Que grande graça, Deus! Que grande graça, Senhor, é esta! Ó, como é doce fadigar-se, cansar-se por Deus e pelas almas. Olha que coisa linda! Olha como é doce cansar-se, gastar-se, consumir-se por Deus e pelas almas. Não quero descanso na luta, Senhor, mas lutarei até o último suspiro, na vida e na morte, pela glória do meu Senhor. Não deporei espada até que chame diante do seu trono, que me chame diante do seu trono. Não tenho medo dos golpes, porque Deus é o meu escudo. Olha que potência. Não tenho medo dos golpes, porque Deus é meu escudo. O inimigo é que deve temer nós. Olha que bonito, gente. Olha a força de uma santa. O inimigo é que deve ter medo de nós, e não nós do inimigo. O demônio vence apenas os orgulhosos e medrosos, porque os humildes são fortes. Nada perturbará, nem intimidará a alma humilde. Levantei e vou para a própria fornalha do sol. Ela está falando de Jesus na Eucaristia. E nada conseguirá me abaixar. O amor não se deixa aprisionar, é livre como um rei, ele atinge Deus. 451, continua. Em determinado momento, após a comunhão, ouvi essas palavras: Tu és nossa morada. Olha que a Trindade disse para Santa Faustina: Tu és nossa morada. Tu, teu nome, qual que é o seu nome? Tu, Padre Braulio, és nossa morada. Nossa, sim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse instante, senti na alma a presença da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senti-me um santuário de Deus. Senti que sou filho do Pai. Não sei explicar tudo, experiência mística profunda, embora o Espírito o compreenda bem. Ó bondade infinita, como vos rebaixais até essa miserável criatura? E ela continua, 452 e 453, do Diário de Santa Faustina. Se as almas quisessem se recolher, aqui que está a essência dessa homilia. Se as almas quisessem se recolher, Deus logo lhes falaria, porque a distração abafa a palavra do Senhor. Se nós não aprendemos a rezar, nós vamos perder a fé pouco a pouco. Como diz o padre Herculano Vaz, um santo sacerdote deoniano que morreu em estado de graça, com muito um odor de santidade. O padre que não reza é um palhaço no púlpito. E a plateia deixa de ser o povo de Deus, deixa de ser o povo de Deus, deixa de ser a Assembleia de Deus, deixa de ser a reunião, o carral de Deus, e se torna também uma plateia. Um monte de gente vazio, que não sabe rezar.
não sabe entrar em colóquio com o Senhor, não tem sensibilidade com a presença de Jesus na Eucaristia, abandona o Senhor no Santíssimo Sacramento. Meus irmãos, quantos sacrários abandonados, quantos ostensórios enferrujados, quantos altares que Jesus até está exposto, mas tem 2 ou 3 alminhas. O que os católicos estão fazendo da vida? O que eu, sacerdote de Deus, que fui constituído para a Eucaristia, o que o senhor Padre Braulio está fazendo da sua vida? E vós, o que estáis fazendo? Quem dizeis que eu sou? Gente, é sério demais, não dá mais. Ou Jesus sacramentado ou nada, como dizia São Pedro e Julião em Marde. Ou nós nos tornamos verdadeiramente adoradores do corpo e sangue de Cristo, ou vivemos para a Eucaristia, ou a nossa família, o nosso sacerdócio, a nossa paróquia, a nossa comunidade, seja o Santíssimo Sacramento do altar, ou somos grandes fracassados, fantasiados de católicos. Se as almas quisessem se recolher, Deus logo lhes falaria, porque a distração abafa a palavra do Senhor. E termino 453. Em determinado momento o Senhor me disse, vamos terminar com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque tens medo e tremes quando estás unida comigo? Não me agrada a alma quando se entrega aos vãos temores. Quem ousaria tocar-te quando estás comigo? A alma que mais me agrada é aquela que crê firmemente na minha bondade e tem plena confiança em mim. Concedo-lhe a minha confiança e dou-lhe tudo o que me pede. Que coisa extraordinária! Porque tens medo e tremes quando estás unida comigo? Meu filho, minha filha, se você comunga, nem que seja uma vez por semana, que eu acho muito pouco. Eu pessoalmente, Braulio Silva D'Alessandro, pensador, porque eu penso. Uma vez a Madre Godinho perguntou para Santa Jacinta, quem que tinha ensinado isso para ela? Ela disse, Nossa Senhora, mas eu também penso muito. Eu penso, você sabia que eu penso? Eu não consigo conceber um católico que comunga só uma vez por semana, sendo que Deus está presente no Santíssimo Sacramento. Já falei isso, falo de novo. Será que se nas nossas igrejas, nas missas de manhã, 6 horas da manhã, tivesse dando R$1.000 em dinheiro, será que as pessoas não viriam na igreja, todo dia de manhã, pegar R$1.000? Eu tenho certeza, faria uma fila no quarteirão, precisava chamar a guarda municipal para conter a multidão. Agora, quando é Deus que vai se encerrar dentro de nós, todo dia de manhã, ou todo dia à noite, meia dúzia de gato pingado que vem na igreja. E quem está abandonando Jesus nos sacrários? Ele disse para Beata Alexandrina, a minha dor, o meu abandono no sacrário é muito maior do que no Calvário. Quem abandona Jesus? Quem coloca os próprios projetos na frente de Jesus? Quem que vive um teatro religioso? Somos nós. Isso precisa acabar, meus irmãos. Se isso não acabar, você não vai se santificar. Vai passar anos e anos, e a tua vida vai estar a mesma miséria, infelizmente a mesma miséria. Pior, como diz o Padre Pio, pior, porque na vida espiritual, se você não progride, você regride. Não tem como mais vir na missa para agradar pai, para agradar a mãe, para agradar esposo, para agradar a esposa. Não tem como mais vir na missa por protocolo, não tem como mais vir na missa por interesses, né? São 4 verbos que devem reger a nossa vida: amar, orar, trabalhar e descansar. Hoje está totalmente contrário. Primeiro é trabalhar, depois é conviver, depois é descansar, depois é buscar os prazeres, e Deus que resolva os meus problemas. Essas máscaras precisam cair, não dá mais. Agora, para quem realmente quer intimidade com Deus, quem quer santidade, as palavras de Jesus é um grande consolo. E termino. Ele está falando para o teu coração que luta, para o teu coração que escolhe Ele, pelo teu coração que mesmo nas quedas, nas sujeiras da vida, que muitas vezes a gente vai se enlameando
por conta de inúmeros pecados, sejam eles veniais ou até mortais. O Senhor está te dizendo: porque tens medo e tremes quando estás unida comigo? O Senhor está te dizendo que você não precisa ter medo de nada se você comunga em estado de graça. Não me agrada, Jesus está dizendo, não me agrada a alma quando se entrega a vãos temores. Tem gente que só tem medo. A vida, segmento de Cristo de certas almas é só medo, angústia, tristeza. Jesus está dizendo, não me agrada quando a alma se entrega a vãos temores. Quem ousaria tocar-te quando tu estás comigo? A alma que mais me agrada é aquela que crê firmemente na minha bondade. Olha, a alma que mais me agrada é aquela que crê firmemente na minha bondade e tem plena confiança em mim. Jesus, eu confio em vós. Concedo-lhe a minha confiança e dou-lhe tudo o que me pede. Certa vez um padre francês estava dando uma catequese para meninos, para jovens, para crianças, adolescentes. E ele falava da traição de Judas. E quando ele falava da traição de Judas para as crianças, um menino levantou a mão e disse, deixe-me dizer o que eu faria se eu estivesse no lugar de Judas. O padre disse que Judas se desesperou, colocou a corda no pescoço e suicidou. E o menino levantou a mão assim, com uma autoridade, uma criança, e disse, deixe-me dizer, padre, o que eu faria se eu estivesse no lugar de Judas. O padre ficou atônito e disse, pois não, menino, vem aqui, diga o que faria se estivesse no lugar de Judas. Ao invés de colocar a corda no pescoço, eu me lançaria no pescoço de Jesus e o abraçaria e diria, Senhor, tende misericórdia de mim. É isso que nós precisamos fazer. Parar de brincar com o sangue de Jesus. Parar de brincar com a missa. Parar de participar da missa com distrações. Parar de ficar afetado nos minutos que precedem a missa, 10 minutos, 15 minutos, com risadinhas, com brincadeirinhas. Quem vive assim não celebra o santo sacrifício do altar. Eu não estou falando de não ter alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, está no profeta Neemias, capítulo 8, versículo 9, alegria sim, alegria cristã, alegria que transborda, mas para quem vai participar da Santa Missa, o Padre Pio rezava um rosário inteiro antes de subir no altar. A igreja pede para os padres se paramentar rezando. O breviário, a liturgia das horas, nos traz orações preparatórias para a Santa Missa, e nós estamos fazendo, como diz o livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10, maldito aquele que faz a obra do Senhor com negligência, e a obra das obras, a graça das graças, a santidade da santidade é a Santa Missa e é a presença real de Jesus na Eucaristia. E nós, sacerdotes, como disse o Papa João Paulo II, nós somos guardiões dos santos mistérios. Como que o padre deve celebrar uma missa? Como que deve ser a missa de um sacerdote? Como que deve ser a participação, a presença real de Jesus no Santíssimo, a Santa Missa, a missa católica, a missa que salva o mundo, que salva a nossa família, que salva a igreja. Quanto que o demônio detesta a missa, quanto que o demônio também adentra as nossas igrejas, como tem naquele filme O Grande Milagre, as tentações demoníacas na missa. Aquela mística também, boliviana, Senhora Catalina, que beleza, a explicação mística, como que nós precisamos adentrar os santos mistérios, crer na presença real, adorar o Senhor, mergulhar no Senhor, que o império do preciosíssimo sangue de Cristo venha sobre as nossas vidas, venha destruindo as obras da carne, as obras do demônio, que valorizemos o Santíssimo Sacramento, enquanto nós respirarmos, meus irmãos. Em Akita, Nossa Senhora disse, virá um castigo tremendo, não poupará nem sacerdotes e nem leigos, e só restará o sinal do meu filho e o Santo Rosário. Chegará o tempo que nós quereremos ir à missa, desejaremos ir à Santa Missa, e será mais difícil. Tudo está encaminhando para isso.
Rezemos também pela paz mundial. Nossa Senhora, Rainha da Paz, Jesus misericordioso, na Polônia e na Bósnia, cercando a Europa daquilo que Nossa Senhora disse em Fátima: consagrem a Rússia ao meu coração imaculado. A Rússia vai aniquilar países inteiros. A mensagem de Fátima está em curso. O mundo está fremendo por causa do pecado. E nós, como hóstias vivas, como sacrifícios vivos, nós temos que nos entregar junto com Jesus, sacerdote e vítima, unido a Nossa Senhora, São José, o mundo angélico, para que o Senhor ainda dê um tempo de misericórdia para que as pessoas possam entrar. Os videntes de Medjugorje sempre repetiram: não esperem a realização dos segredos para participar da missa. Não esperem a realização dos segredos para se confessar, para emendar de vida. Como que Jesus reclamava, pedia para Beata Alexandrina, todas as quintas-feiras à noite: se entregue como hóstia viva, sofra comigo, morra comigo a minha paixão, porque as almas estão indo para o inferno. Padre, o Senhor está muito dramático. São João Paulo dizia, São João Paulo II, a Santa Missa é o drama do Calvário. E nós precisamos parar de brincar com os santos mistérios. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.